Salve, salve família! Fabrício na voz, aqui, direto dos estúdios Rover, para mais um programa Voz Ativa com Fabrício. E hoje está conosco ela que é professora, assistente social, especialista em assistência social e direitos humanos pela PUC Rio e pedagogia social pelo IBRA, voluntária no grupo gestor local do Núcleo de Educação Ambiental da região da Bacia de Campos. Técnica em saúde mental, o currículo é longo, o LinkedIn é pesado. Eloá Rezende, seja muito bem-vinda ao Fabrício com Voz Ativa. Muito obrigada, Fabrício. Quero agradecer o convite, né? É uma honra poder estar aqui com você e dialogar aí com a galera também. Satisfação é toda nossa, né, Matheus? Toda nossa, vamos junto. É isso aí. Eloá, você é natural de Araruama, né? Então, vamos lá, né? Como é que é? Você chegou em Araruama? Eu nasci em Niterói. Nossa, vamos lá. Mas aí vim pra Araruama com uns 3, 4 anos de idade. Então eu brinco que eu sou araruamense mais do que qualquer outra coisa, né? E você é de que local, de que distrito? Eu sou do distrito de Morro Grande, que é o segundo distrito do município de Araruama, Morro né? Grande, terra boa, terra dos Tupinambás. Terra dos Tupinambás. O recorte nosso lá é fortemente Tupinambá, né? Inclusive, foram recolhidos, né? Muitos artefatos de lá, levados para o Rio. Temos muitas riquezas. Temos histórias e memórias em Morro Grande. Eu fiz um documentário aí sobre os Tupinambás. Tô caminhando ainda, né? Tô amador, mas vou chegar lá. Mas foi muito bom. Conheci também um rapaz que tem um restaurante na temática Tupinambá. Até pra trazer ele aí, Matheus. Pensão da Dona Rê. Pensão da Dona Rê. Um beijo pra Pensão da Dona Rê. Nosso amigo é... Felipe. Isso aí, beijo pro Felipe e beijo pra Regina. São os donos lá. Felipe e Regina. O Felipe muito simpático, me atendeu lá, me serviu uma bela costela, viu? É Quem maravilhoso. quiser conhecer a costela da Dona Rê não vai perder nada, viu, Matheus? Pode chegar lá que não vai se arrepender. Tem fila, o negócio é tão bom que tem fila. Tem muita fila. Final de semana bomba mais ainda. E o restaurante é temático, olha, vale um bom podcast com essa galera, viu, Matheus? Ano que vem vamos programar aí o Felipe vir dar uma aula pra gente aí sobre cultura tupinambá e o restaurante lá, muito bom, vale a pena conhecer. Então você é de Morro Grande, sua experiência com serviço social. Primeiro vamos falar aqui do serviço social. Você é formada em assistência social, especialista em assistência social e direitos humanos. Você atua hoje como assistente social? Atuo. A minha formação, né, ela vem de um chamado coletivo, na verdade, né? Eu vim de uma família de muita militância, né? Então, os meus pais já foram de movimento negro da cidade. Legal. Eles sempre me inseriram nesses espaços coletivos, né? Então, eu sempre estive junto com eles e aí a gente vai crescendo, vai vendo isso como uma coisa natural pra gente, né? E aí, na hora de fazer a escolha profissional, eu, né, tive aí alguns recortes na área mais humana, que é a minha praia, né? E aí, escolhi fazer serviço social porque era um lugar importante pra mim pensar sobre como viabilizar direitos para outras pessoas, né, que não sabiam quais caminhos poderiam ser percorridos, né, no campo dos direitos. E aí escolhi fazer serviço social. Aí minha primeira experiência foi como assistente social de um hospital privado. E aí, posteriormente, minha segunda experiência foi onde eu estou hoje, que é dentro de um equipamento de saúde mental aqui do município, que a gente chama de CAPSI, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, que atende crianças e adolescentes até 18 incompletos. Né? Faz parte aí dentro da saúde mental, existem o CAPS adulto e o CAPSI. Aí o CAPSI é onde eu trabalho atualmente. Vocês atendem lá pessoas em situação de vulnerabilidade social. Como é que tá essa questão da saúde mental em Araruama? Os manicômios acabaram, né? Ainda bem, né? Graças a Deus, né? Essa é a ideia pós-reforma, né? Aquele modelo não... É um modelo falido, né? Fadado ao fracasso. E que bom que fracassou, né? Sim. A gente teve a reforma psiquiátrica,
na década de 70, e a partir disso a perspectiva dos CAPs foi justamente trabalhar com cuidado em liberdade, né? E aí o que significa dizer? Significa dizer que as pessoas que estão passando por algum tipo de sofrimento psíquico severo, elas precisam ter lugares que tenham equipes multiprofissionais qualificadas, né, multidisciplinares, onde os saberes vão se agregando para fazer um atendimento de verdade, né? Um atendimento que considere as particularidades dos indivíduos, as individualidades das pessoas, entendendo que cada pessoa é de um território diferente, vivencia experiências na vida diferente, né? Tem o recorte racial, o recorte social, o recorte de gênero, e isso faz toda a diferença no atendimento de saúde mental. Porque a gente sabe que questões de saúde mental são provocadas pela estrutura que a gente tem de sociedade. Claro, então, sem dúvida, sem dúvida. Posso falar rapidinho? Fica à vontade. Eu acho que a gente teve um grandíssimo retrocesso nessa última semana aí. Foi aprovado na Câmara de Deputados Federais um projeto de lei autorizando a internação compulsória de réus inimputados. Não sei se você observou isso, queria ouvir a minha opinião. Então, ainda não nos debruçamos muito, porque como está muito recente, né? Eu brinco que a saúde mental é muito ampla. Né? Então, assim, nem vou me adentrar neste assunto, porque aí a gente teria que ter um debate assim, bem mais aprofundado para poder eu te dar base, né? Para eu também não me equivocar também nas minhas palavras. Mas eu considero que é um retrocesso. Eu acho que nenhum tipo de internação compulsória, né? As internações são elementos muito questionados dentro da saúde mental, dentro da construção que a gente tem de saúde mental hoje no Brasil, né? A gente não acredita que internação alguma vai fazer um efeito psicológico, social, clínico, positivo na vida das pessoas, né? Há casos que a gente fala de internação hospitalar, mas aí envolve um outro lugar, né? Que aí seria a questão mais clínica, a emergência de uma internação hospitalar, mas ainda assim é super questionável, a gente precisa entender em qual contexto que as pessoas estão inseridas, né? Mas a internação, a princípio, de cara, nunca é um caminho, né? A gente sempre busca esse cuidado, como eu disse, em liberdade. A gente busca que o cuidado seja compartilhado, inclusive, sim, né? Sim. Não é o CAPSI, não é o CAPS, não é o ambulatório de saúde mental, não é o SECO, que é o Centro de Convivência, que também, isso tudo faz parte da saúde mental, né? Do programa de saúde mental hoje do município. Mas não é só a saúde mental que vai cuidar dos indivíduos que estão passando por algum tipo de sofrimento psíquico grave. Mas pensar nesse cuidado compartilhado com a rede de serviços mesmo no município. Pensar nas estratégias de saúde da família, que são os postos de saúde, as policlínicas. Pensar a assistência como equipamento potente de cuidado também, os CRAs, os CREAs, e outros tantos órgãos, né, que estão aí para nos servir enquanto política pública e fazer funcionar também. Construir essa estrutura para atender não só a pessoa, mas também a família. Isso, né? Aí, o tempo todo. O que a gente percebe, pelo menos o que eu percebo assim, né? É que não basta somente acabar com a internação compulsória, com os manicômios, como foi feito e tal, mas é preciso também viabilizar alguma forma dessa família que vai receber, né, a pessoa, de repente estava numa situação lá de privação. Como é que ela vai lidar com a situação, quais são as estruturas que ela precisa ter para poder conduzir isso, né? Então, acho que a família também precisa ser tratada nesse sentido, né? Cuidada, né? Cuidada. A gente brinca, vamos trocar o tratamento pelo cuidado, perfeito, porque o tratamento, ele indica um lugar de diagnóstico, um lugar, inclusive, que foi muito estigmatizado ao longo desse tempo todo. Mas você sabia que muitas pessoas acabam sofrendo também problemas psíquicos porque estão sobrecarregadas, sem ter recursos, sem ter conhecimento, sem saber lidar com os mecanismos, com a pessoa com deficiência atrás, né? Com certeza, assim, é muito difícil enquanto familiar, né, você ter uma estrutura, inclusive emocional, sim, né, física, psicológica, para lidar com o cuidado de uma pessoa que vive em crise, né? Vive em crise, não, tem crises ou surtos, né? Ou passa por situações também, a gente, né, é permeado de violências, às vezes dentro do próprio âmbito familiar, às vezes a violência institucional, né? Violência que o Estado faz, que as políticas públicas fazem também, né? Então, exige um repertório
também. E a família precisa ser cuidada o tempo todo, porque o ser não está desconectado, né? Sim. A pessoa não está desconectada, não é ela só, nunca é sobre ela sozinha. É sempre ela num núcleo familiar e dentro de uma sociedade, né? Então, é sobre isso. Uma outra questão também é a questão de auxílios. As pessoas que têm deficiência, né? As pessoas com algum tipo de transtorno e tal, elas têm subsídios do governo para poder subsistir, né? Para poder existir no sentido social da palavra, né? Consumir, se tratar, porque algumas coisas requer, né? Você ou paga uma consulta extra, ou um exame que o governo não está podendo fornecer. Como é que isso funciona? Vocês também abraçam essa questão ou isso é com o CRAS? Então, e o CRAS dialoga com vocês sobre a situação social dessa pessoa com algum transtorno? Então, na verdade, como a porta aberta, né, que a gente brinca, assim, você pode vir por demanda, você entendendo que precisa de auxílio, de ajuda, e aí você, vamos supor, você vai até o CAPSI, né? E aí lá a gente faz o que a gente chama de acolhimento, né? Que é uma primeira escuta ao familiar que levou e a criança ou ao adolescente, e daí em diante a gente constrói um cuidado, que é entender se aquela criança, se o nível de complexidade do que ele está vivenciando hoje indica que ele deve ser cuidado ali no equipamento, né? Ou indica que ele pode ser cuidado, encaminhado para um outro lugar que vai fazer esse cuidado. Então, muitas das vezes, quando a gente acolhe e entende que é de lá, esse cuidado sempre é compartilhado, né? Então, por exemplo, a questão, o benefício que a gente mais conhece, né, que acaba tendo mais contato em relação a pessoas com deficiência, é o BPC, o benefício de prestação continuada, né? Que as pessoas falam LOAS, mas na verdade o LOAS é a lei, né? A Lei Orgânica de Assistência Social, mas o benefício é o BPC. O benefício de prestação continuada que está previsto, né, na lei, na legislação. Sim. E aí esse BPC, ele é um auxílio que de fato ampara algumas famílias, não totalmente, infelizmente, porque o valor não é tão condizente com os gastos que a sociedade impõe a gente ter, né? Mas, assim, é uma forma, né, de viabilizar um direito. E aí esse trabalho é um trabalho que normalmente é feito com o CRAS, mas a gente também pode auxiliar, orienta, informa e encaminha, faz parceria com o CRAS, né? Laudo. Cuida junto. Vocês trabalham com laudo ou não? O laudo é uma... Porque para dar entrada no BPC tem que ter um laudo, né? Normalmente, esse sujeito ele já está sendo cuidado pela saúde, né? Certo. Quando ele não está sendo cuidado pela saúde, a gente verifica qual é a realidade que está vivenciando naquele momento. Para poder encaminhar, né? Para poder verificar para onde encaminhar e o que fazer. Certo. Então, assim, não é o nosso objetivo inicial. A gente sempre bate nessa mesma tecla, né? O laudo. Porque hoje existe um clamor muito grande, uma pressão muito grande da própria sociedade de laudar pessoas, né? Meu filho tem que ter um laudo, ou a escola pede um laudo, ou alguém quer que tenha um laudo, né? E aí, assim, qual é o problema de ter um laudo? Se há o diagnóstico para se ter um laudo, ok, não tem problema, né? Existem transtornos, deficiências e tal, e isso precisa, de fato, ser diagnosticado. Certo. Mas laudar a vida, né? Que a gente diz assim, você às vezes acaba com potencialidade de pessoas que simplesmente não seguem um certo padrão de conduta, né? Então, por exemplo, se todo mundo daquela mesma turma anda em fileira e aí fulano e não sei quem anda fora da fileira, ó, tem que laudar. Fulano tem TOD, fulano tem TDAH. Todo mundo fulano virou tem autismo, fulano. Então, assim, não é... Aí eu vou reforçar, né, gente? Não estou dizendo que essas questões não existam, né? O autismo existe, o TOD existe, o TDAH existe, é legítimo, né? O acompanhamento médico, algumas questões precisam de medicação, isso é fato. Mas eu quero dizer, quando a gente começa a colocar isso num parâmetro como se isso fosse o único caminho, né? Para se cuidar de crianças e adolescentes que de fato tem uma vida, tem as suas individualidades, tem suas subjetividades. Você não pode incapacitar a pessoa completamente, né? Exatamente. Então, eu trabalhei nesse setor aí, na educação aqui de Araruama, inclusive, e assim, é incrível como as pessoas viraram nesse tempo
especialistas, né? E todo mundo tem um diagnóstico. Não, fulano ali tem TOD, você fala muito real, tem TOD, outro tem não sei o quê. Todo mundo sabe que todo mundo tem, né? Mas é importante, né? A gente estar atento e se a escola realmente solicitar, né? Aí ver o que se pode fazer. Mas entender também que essa pessoa não é incapaz. Ela constrói caminhos de aprendizagem diferente dos padrões que nós conhecemos, né? Então você bota todo mundo padronizadinho, mas aquela pessoa tem um outro caminho de aprendizagem que sai desse padrão. E aí? Eu acho que é importante também a gente enfatizar, Fabrício, que além dela, né, não ser incapaz, não coloca num lugar social menor ou de menor importância, né, de quem a gente que estudou formalmente ou que se debruça sobre algum assunto, né? Sinceramente, isso não significa nada muitas das vezes, porque eu brinco que na atuação profissional a gente vê isso o tempo todo. A gente tá ali para aprender. É muito mais sobre um lugar de aprendizagem do que um lugar de definição do sujeito. Sim. Né? O sujeito ele não pode ser definido. Ele vai trazer elementos que o tempo todo você tem que estar atento sobre qual é a melhor forma de cuidado. Inclusive, a gente tem o PTS, que é o Plano Terapêutico Singular, que é uma estratégia de cuidado dentro do CAPS e do CAPSI, que ele é feito para isso. A gente constrói dentro da rotina, né, daquele sujeito qual é a melhor dinâmica. E aí a gente escuta a família, a gente escuta a escola, a gente escuta o posto de saúde, a gente escuta os colegas e a gente escuta o sujeito, que é o principal, é o protagonista do processo, né? Sim. Eu ainda sobre BPC, eu tenho acompanhado, né, a movimentação aí do governo tentando fechar as contas, né, final de ano aí, pro orçamento para o próximo ano. E a gente, assim, eu falo a gente porque eu já me coloco nessa posição de vulnerabilidade social também. Eu sou pobre, né? E eu vejo as pessoas que recebem esse benefício sendo aí cortadas, porque existe uma necessidade de equilibrar as tais contas, né? Se gastou mais do que tem. E aí estão com um projeto de cortes na camada mais vulnerável da sociedade. E nessa camada mais vulnerável da sociedade estão as pessoas com deficiência. Você viu? Também, né? Que é um número de vulnerabilidade, uma dimensão de vulnerabilidade muito maior, né? E aí a preocupação que tem gerado, né, em torno disso é que como é que você vai economizar nisso, né? Como é que você vai cortar onde já não se tem? Ou você acabou de dizer, né? É muito pouco para que a pessoa sobreviva, né? Aqui no que a sociedade nos impõe como consumo e tudo. E aí um governo que nós elegemos para proteger a população mais carente, né? Então, assim, eu sou fã do Lula, apaixonado pelo velho, mas eu não sou cego também, né? Eu não sou estúpido. Mas eu acho que isso é parte do nosso processo enquanto cidadão também, a gente precisa pensar, né? Precisa pensar. Porque olha só, aí você tem imposto sobre o Celtinha, mas não tem imposto sobre o iate, não tem imposto sobre o avião, o jatinho, jet ski, né? É isso. É isso. Sobre grandes fortunas, que aí tentaram taxar em setembro, não conseguiram. Subsídio do agronegócio. Mexer ou não? Deveria mexer. Já que é para economizar e cortar, vamos cortar de onde tem gordura. Olha que a gente tá entrando em assuntos. Vamos cortar em gordura, pô, né? Vamos cortar onde tá gordo, né? E as fazendas do artilheiro? Pois é. Então essas coisas me pegam assim, né? Mas a gente tá aí dando essa abertura para falar sobre isso, refletir sobre isso. Eu fico muito feliz de saber que tem pessoas como você em Araruama, assim, dispostas a cuidar, né? Mais do que trabalhar e receber uma remuneração por isso, cuidar, né? Porque vejo que na sua fala tem muito peso de vocação, né? Eu não gosto da palavra vocação. Não gosta, não? Não. De chamado? Porque... Qual é a palavra mais adequada? Então, porque vocação, assim, né? Vou me colocar para poder você não ficar bravo comigo. A vocação, né? A palavra vocação, ele invoca uma coisa quase que espiritual, assim, sim, né? É verdade. Ai, você nasceu pra isso. Porque é uma coisa que a gente escuta o tempo todo, né? Ai, você nasceu porque você é tão boa.
Tipo um dom. Um dom, né? E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque assim, eu tô falando de profissão. Eu tô falando de ter estudado, eu tô falando de se qualificar e continuar se qualificando. Tem sim uma questão de sentido. Acho que a gente fala do significado das coisas, do sentido das coisas. Pra mim tem um sentido. Estar na saúde mental hoje, pra mim, tem um sentido. E eu acho que isso é importante, porque quando a gente bota a dimensão do trabalho, a gente pensa assim, não, eu tô em trabalho porque eu sou paga para, né? Claro, eu não vou viver de luz, né? Eu sou paga para trabalhar. Mas dentro do meu trabalho, qual é o meu compromisso com aquela população que é atendida, né? Eu sou paga pela população. Então, assim, o meu compromisso é com a população. Eu preciso fazer um bom trabalho. Sim. E aí, não só eu, né? Inclusive, aproveitar para mandar um beijo aos meus queridos e amados colegas de trabalho, do CAPSI, do CAPS, do EMAP, do SECO, do Programa de Saúde Mental. Sou apaixonada pelo trabalho que a gente desenvolve. Tomara que a gente consiga dias cada dia melhores, né? Para atendimento. Mas quando eu falo assim de vocação, não falo de vocação como sacerdócio, não. Eu entendi a sua colocação perfeitamente. Talvez não seja nem a palavra mais apropriada, mas eu digo assim, de ter satisfação no que se faz, né? Isso. Tem tanta gente que trabalha sem ter satisfação no trabalho que realiza, né? Às vezes porque a família tem uma tradição de muitos advogados, aí o cara faz a advocacia, faz o direito, mas não se realiza naquilo, fica doido, né? Pô, não vejo a hora de acabar logo pra me largar isso, ir embora. Um propósito. É isso, né? Mas nada que seja sacerdotal ou espiritual, né? Abstrai, né? Eu acho que a gente tem que se ter assim, até estudando a gente vê isso, né? A gente tem que se ter um cuidado com os conceitos, né? Porque conceitos dizem de discursos, e discursos são muito poderosos, né? Sim. pra gente levar pra onde quiser. Mas eu fico feliz em saber que a gente tem uma profissional tão dedicada. E os nossos munícipes estão bem... porque somos. Perfeito. Bom, vamos passar um pouquinho aí à frente. Nós temos uma outra função também que é muito legal, que é a sua participação como voluntária no NEA-BC. Não é isso? Isso aí. Vamos falar um pouquinho agora de meio ambiente. Meio ambiente tem tudo a ver com o que a gente estava falando. Explica pra gente, pros nossos espectadores, o que é o NEA-BC. Vamos lá. O NEA-BC é um núcleo de educação ambiental, a propagandinha aí, né? Da região da Bacia de Campos. E esse núcleo, ele faz parte, né, de uma associação chamada Associação Raízes, com licenciamento do IBAMA, e é um projeto de mitigação, né, para que os impactos... Como é que eu vou explicar isso de uma forma mais tranquila, né? Porque são muitos elementos falar de meio ambiente. Os impactos produzidos, né, na extração do petróleo, em toda essa dinâmica que o sistema faz, né, quando vai extrair o petróleo e impacta diretamente no meio ambiente, precisa-se ter projetos e programas, né, que atuam como um mitigador, reduzindo os impactos. Né? Vamos dizer dessa forma. E aí o NEA-BC, ele vem nessa proposta, né? Ele vem numa proposta de ter núcleos nas cidades onde é impactado pela extração do petróleo, né? Tem o impacto. E dessa bacia de Campos e de Santos, né? Que são as bacias que beiram essa região litorânea nossa aqui. A minha chegada ao NEA-BC foi em 2022. Eu conheci através de uma amiga que era de um outro núcleo, do núcleo de Casimiro. E aí ela falou pra mim que, olha, você precisava conhecer o projeto, né? O NEA-BC tem muita gente potente, muita gente legal. E é um programa que te leva para além dessa coisa do meio ambiente engessado, que a gente normalmente na escola a gente vê meio ambiente só de sustentabilidade, né? Faz uma hortinha, bota produto reciclável, cada um no seu, na cor certinha, né? E fica muito nesse lugar. E aí quando a gente pensa no meio ambiente hoje, né? Depois de tempos, depois de ter essas ações coletivas, né, que contribuem para a gente pensar também sobre o meio ambiente, você começa a ver que o meio ambiente ele vai refletir em tudo. Então, o NEA-BC hoje ele faz um trabalho, por exemplo, com protagonismo juvenil. A gente teve aí representante, inclusive, do NEA-BC Araruama, uma jovem muito maravilhosa chamada Yasmin,
Diamantini, que ela foi para Brasília representar, né, legal. essa juventude. Então, assim, para a gente falar dessa potência que tem no nosso município, da possibilidade de expansão, da prática, da teoria, da troca coletiva, de acreditar em algo além disso que a gente às vezes vê, né? Que não é possível mudança. As mudanças estão acontecendo. Às vezes não tão grandiosas como a gente gostaria de ver logo, rápido, né? Mas elas estão acontecendo e tem outras pessoas trabalhando para que isso aconteça também. Então, né, ABC, ele é um espaço, inclusive, um espaço muito democrático, né? Ele recebe pessoas com qualquer credo, qualquer religião, qualquer cor, qualquer raça, qualquer gênero, qualquer, né? Assim, é bem democrático. Todas as pessoas estão, inclusive, convidadas hoje. O nosso núcleo operacional funciona ali no prédio da Cicobi, né? Aqui em Araruama, no 6º andar. Então, estão convidados. Perto da Praça Antônio Raposo. Perto da Praça Antônio Raposo. Se as pessoas quiserem ir, a gente funciona normalmente aí entre 9 da manhã, 17, 18. Mas também pode, né, fazer contato com a gente via Instagram e outros espaços que a gente pode receber, falar um pouco sobre o que é o projeto. O projeto desenvolve muitas oficinas externas, tem muita parceria com escola para trabalhar a temática. A gente já fez várias atividades com o pessoal do Clarício e pessoal de outras escolas do estado, outras escolas do município. Então, tem abertura, né? A gente, claro que tem um cronograma, tem uma funcionalidade a ser executada, tem o cumprimento dos nossos períodos, né? Que são específicos de cada núcleo. Tem um curso de liderança para começar aí, né? Isso aí. Eu gosto que você já me deixa para fazer a propaganda. Isso que é bom. Essa que é a ideia. Essa é a ideia. Então, já aproveitar para convidar todo mundo. A gente vai iniciar o curso de pró-lideranças no dia 27 de janeiro. Me ajuda aqui, minha assessoria. No dia 27 de janeiro, né, do próximo ano. As inscrições já estão abertas. Posso deixar o link depois disponível, né? Já. Vamos colocar aí na descrição do vídeo. Isso. Descrição do vídeo a gente bota o link. As inscrições são vagas limitadas, mas a gente ainda tem algumas vagas. Então, se não se inscreveu, ainda dá tempo de se inscrever. É um curso que vai trabalhar muitos eixos. Vai falar sobre incidência política, vai falar sobre política pública, vai falar sobre protagonismo juvenil, educação ambiental e tantas outras coisas. Então, não é importante só porque a gente vai falar só de educação ambiental. A gente vai falar de educação ambiental, mas de uma perspectiva muito ampla, né? Da participação da população em espaços decisórios, em espaços que precisam ser ocupados pela população. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. O NEABC, ele tem função educacional, tem cursos, né, de formação, mas também tem função fiscal? Não sei se eu posso dizer que ele tem uma função fiscal, mas ele tem uma proposta, né, de se acompanhar legislações municipais. Ele sempre pensa no território, né? Ele foi criado para pensar a dimensão da intervenção, da incidência política desses sujeitos, desses territórios no território. Então, por exemplo, ele vai ter ações formativas de parceria com instituições e próprias dele. Vão vir pessoas específicas, por exemplo, o Pró-Liderança, vão ter pessoas que são do NEABC de outros núcleos, são da gestão, são da coordenação, que vão participar, né, contribuindo com a parte que cada um sabe, né, que é especialista. Mas tem uma função, não sei se fiscalizando, mas uma função importante de estar ali. Tá de olho, tá vendo o portal da transparência, tá... As políticas públicas do município, políticas ambientais, elas são acompanhadas pelo Conselho de Meio Ambiente? Existe um Conselho de Meio Ambiente na cidade? Existe atualmente o CONDEMA, que é o Conselho de Meio Ambiente. Nós temos hoje uma pessoa que é representante no CONDEMA, que é do NEABC Araruama. Né? Legal, então. E aí ela tá muito próxima, fazendo essa função, vai nas reuniões do conselho, traz pra gente os elementos que foram debatidos, levamos elementos que já foram debatidos no próprio grupo, nas reuniões do grupo, dos GGLs, né, do grupo gestor local. Então a gente tem essa troca, né? A gente tá sempre... como é que eu vou dizer? A gente está sempre dizendo ao poder público que a gente está por aqui e que não é um lugar de embate, de briga, de conflito.
É um lugar de possibilidade, é um lugar de estratégia. É um lugar da gente pensar o que é possível fazer junto. Não só com o poder público, mas outras instituições, por exemplo, que já atuam com o meio ambiente, que já estão na cidade há mais tempo, comunidades pesqueiras, comunidades quilombolas. O que a gente consegue fazer? Em que medida esse povo está sendo ouvido, sabe? Está chegando, está vindo, está participando dos espaços. Então, é essa parceria, essas estratégias que a gente vai criando de forma com que a população esteja nos espaços. E faça esse papel também, de estar de olho no portal. A gente monitora as legislações que aparecem. A gente já teve estudo sobre o plano diretor. Intervenções no meio ambiente. Diretas? Obras em lugares de reserva. Então, isso aí faz parte desse trabalho de monitoramento. Faz parte desse monitoramento. A gente não faz a intervenção direta. Não, quando eu falo a intervenção no meio ambiente, do gestor público. Do gestor público, entendi. Vocês fazem um acompanhamento, Sim. emitem algum documento, Sim. explicando, olha, isso aqui vai impactar o ecossistema, A gente pode fazer ofícios, né, sinalizando algumas questões ou pedindo, né, solicitando algumas informações de algumas questões que vão aparecendo ao longo desse estudo que é feito, né? Esse é uma parte que a gente faz, mas sempre entendendo que é esse lugar, assim, né? O NEABC, ele lugar tem de cooperação, essa possibilidade, né? Mas sempre pensar isso aí, na cooperação e na parceria através de estratégias, se era possível resumir, né? Certo. Porque assim, a crise climática é um fato, né? Não tem, inclusive ontem nós tivemos aí ventos de mais de 70 quilômetros. Derrubou uma árvore gigante de Natal lá, que estava sendo montada, uma estrutura de metal gigante em Maricá. Eu vi. Inclusive teve um óbito de um funcionário. Trabalhador de 21 anos de idade. Jovem, né? Jovem. Caiu os nossos sentimentos aí à família. E gostei muito da postura do prefeito de Maricá. Sim. Que assumiu, né? Trouxe pra ele. Trouxe pra ele responsabilidade. O Fabiano Horta, parabéns, cara. Só tô te acompanhando, você tem a minha admiração. Assumiu a responsabilidade como gestor, né? Uhum. Tá fazendo as sindicâncias que são necessárias. Com certeza deve estar prestando todo auxílio à família. Mas, enfim, essas realidades estão presentes. O fortes ventos, volumes de chuvas cada vez maiores. Uhum. Né? Nós estamos passando por mudanças drásticas. Sim, né? no meio ambiente. E as cidades parece que não estão acompanhando essas mudanças, né? As cidades não estão sendo planejadas para essas mudanças que são tão dramáticas, né? Você vê o Rio Grande do Sul ficou debaixo d'água, Porto Alegre, a capital, né? Sim. Ali é a principal cidade do sul debaixo d'água. Em Araruama, você vislumbra algum tipo de trabalho de prevenção com respeito às mudanças climáticas? Nós tivemos enchentes históricas aqui. Você mora muito tempo aqui, né, Matheus? 13 anos. Eu moro um pouquinho mais de tempo. Eu vi o Rio Mataruna transbordar algumas vezes. Eu também. Eu socorri pessoas ali quando a enchente baixou, entrando com o carro. Quando eu era pastor evangélico, eu entrava com os carros ali da igreja para socorrer as pessoas com a roupa suja da lama do dia seguinte. Dormiram ali colhidas em algum local, na casa de alguém que a água não foi tanto, e perderam tudo, todos os móveis, todos os utensílios, todas as roupas. A gente recolheu essas pessoas ali para poder entregar os donativos. Eu peguei cenas assim, eu tenho fotos, inclusive, de cenas assim muito, muito fortes. Eu tô falando de, sei lá, 10 anos, de um tempo atrás. Os impactos são muito maiores agora. Será que nós estamos preparados para uma enchente maior do que as que já aconteceram no passado? Como é que tá, assim, o monitoramento de vocês nesse sentido, né? A cidade está se preparando para atender essas mudanças tão dramáticas que estão acontecendo aí no clima? Olha, Fabrício, eu acredito que não, né? A gente teve porque houveram muitas mudanças, né? A mudança climática, ela também tem relação com a mudança populacional, né? O aumento de pessoas vindo morar para cá, né? A incidência de
de maiores níveis de chuva e maior poluição também, né? Então, assim, a questão da lagoa, que a gente sempre revisita, né? Que a gente passou longos períodos, né? Tentando fazer esse tratamento, esse esgoto que era escoado para dentro da lagoa, natura, né? Sem tratamento nenhum. Então, assim, a gente se pergunta se é que é possível, né? Não, ter alguma medida de prevenção, ou medidas, né? De prevenção em relação ao meio ambiente, se esse planejamento não foi feito, e eu acredito que ele não está sendo feito, né? Isso em termos governamentais. O que eu acho que existe hoje, que pode ser uma possibilidade, não que vá resolver, porque resolver não acredito que resolva, mas o que pode ser uma possibilidade é essa intervenção coletiva que esses grupos vêm buscando fazer. As pessoas hoje estão mais bem informadas, apesar de ainda não estar como a gente gostaria, né? Mas assim, as pessoas estão mais bem informadas, estão se articulando melhor com equipamentos e dispositivos que funcionam para o meio ambiente, e são ações pontuais, né, em termos de governo, e ações coletivas de estar nesses espaços fazendo alguma coisa. Agora, assim, não sei como seria, sinceramente, não sei como seria se isso acontecesse em maior volume, por exemplo, de chuva durante muito tempo, que é o que a gente tem de problema aqui hoje, né? Sim. Quando fica muito tempo chovendo, muito período com muita chuva, aí a gente demanda da gente outras articulações. E aí vai envolver outras políticas também, né? Aí vai envolver a política de assistência, para prestar esse atendimento de uma forma mais adequada e humanizada a essa população, por exemplo, se perde casa, perde as coisas, né? Os utensílios, objetos e coisas de valor importante dentro de casa. A gente vai pensar que a saúde precisa estar preparada também, né? Os postos de saúde, as emergências. Então, mobiliza ou precisa mobilizar toda uma estrutura, né? A base da estrutura das nossas políticas para poder atender essa população também. Isso aí. É um desafio. Essas coisas mexem comigo, porque nós estamos falando de gente, né? É isso. Ser humano, né? Como dizia Caetano, gente é para brilhar, não para morrer de fome. É isso aí. E aí nós temos um rio Mataruna, que eu nem sei se pode chamar mais aquilo de rio, né? Já foi rio um dia. Eu não vejo nenhum projeto assim de descontaminação do rio, de despoluição. Além disso também, houve uma parte do rio foi concretada, foi colocado os tubos ali, né? Não entendo se aquilo... Será que aquilo vai dar a vazão necessária, gente? Numa cheia, né? As manilhas que foram colocadas ali no mercado de peixe, ali na área do Mataruna. Uhum. Tudo isso nos preocupa muito. Bom que não tivemos ainda assim, nenhum volume de chuva muito absurdo, mas que pode acontecer. Uhum. Pode acontecer em qualquer lugar do Brasil, né? Em lugares estão tendo muita seca, em outros lugares estão tendo muita chuva. Sim. É o clima dando seus sinais. Aguardamos aí que haja uma mobilização maior. Você falou que as pessoas estão tendo atitudes mais populares, né? Tipo, pequenos grupos organizados estão tendo atitudes pontuais. O trabalho do NEABC também tem a ver com isso, né? De mobilizar e preparar as pessoas para a sua realidade, né? Onde ela está vivendo, o que elas podem fazer para mitigar, para minimizar o impacto, talvez, de uma enchente e tal. Nós temos, com poucas chuvas, enchentes ali na Beira Rio. Uhum. Você conhece a Beira Rio, Sapolândia? Assistente social conhece. São regiões que com pouquinha chuva já fica bem afetada. Sim. Na verdade, aqui a gente tem vários trechos, né, de alagamentos, potenciais alagamentos, inclusive mais graves, mas a gente tomara que não chegue, né? Mas assim, a gente tem pontos de alagamento na cidade em muitos lugares, né? Porque normalmente a gente pensa mais isso nos ambientes mais rurais, mais periféricos, né? E aqui a gente não, a gente tem uma cidade que a estrutura dela não está preparada mesmo. Então, tem vários pontos dela que tem alagamento, inclusive no centro da cidade, né? Certo. A gente já teve isso. Isso aí vai nos abrir um outro leque aqui. Vamos pensar então a urbanização da cidade, né?
fizeram a reforma de uma praça. Eu gosto das oportunidades de pontuar algumas coisas específicas. É bom que eu tenho um arquiteto aqui. Maravilhoso. Oh, maravilha. Pra poder ela me auxiliar. Então nos ajude. Essa parte aí, né? Então nos ajude, porque pegaram uma praça... Eu sou leigo, né? Eu sou um cara que fico só reclamando da vida. Vamos lá. Pegaram aquela praça do Mataruna, que era uma praça que tinha jardins, gramados, árvores, pequenas árvores, né? Uhum. E concretaram tudo. Pensando em cidade, e numa cidade que não é uma cidade estratégica, né, para receber grandes volumes de água. Já temos alagamentos até no centro da cidade, como você falou. Esses lugares esponja não deveriam ser mais preservados? Pensar em construções mais inteligentes que possam absorver, né, esses impactos, né, dos grandes volumes de chuva. Uma prefeitura que gosta muito de concreto, né? Apaixonada por concreto, gosta de construir coisa, prédio, né? Pensa muito em gente, mas gosta de prédio. Mas pensar em praças e terrenos, olha só. em terrenos que dê à cidade a capacidade de se defender da sua própria fragilidade. Se temos uma cidade frágil, por que não investir, né, em construções que viabilize o escoamento das águas e tal? Como é que você vê essa questão da estrutura urbana da cidade aí? Apesar de não ser muito a sua área, né? Não é muito especificamente a minha área, né? Mas eu acho que a gente podia, assim, quando você fala muito de cidades que já estão, né? Tá me espontar, tá isso aí. Não, eu corto então, vamos cortar, Matheus, corta aí. Mas eu acho que a gente pensar nisso, a gente... Aí eu vou gostar. Vamos botar esse episódio no ar, não. Vamos lá. Eu vou amar, inclusive, pra salvar. Vou mandar só os cortes. Você viu o que você faz, por favor, pra me salvar? Porque eu tô numa jornada tão legal. Ó, deixa eu melhorar. Deixa eu melhorar. Ô, doutora, prefeito, quem tá reclamando sou eu, viu? Sou eu. A menina tá aqui como convidada. Ela tá aqui como convidada respondendo. Eu que sou reclamão, tá? Vai lá. Mas eu acho que, assim, um dos elementos a gente já tinha levantado, que é a questão do planejamento urbano, né? Como foi constituído esse planejamento urbano? Pensado em quem? Pensado para quê? Né? Qual foi o propósito? Eu acho pensado para quê? Excelente. Para quê e para quem e para quê? Né? Então, acho que tem disso também, as nossas construções. E aí, agora eu vou... não só aliviando Araruama, isso tem sido um padrão das cidades, né? Da maioria das cidades, inclusive da nossa região aqui. A estrutura que Porto Alegre tem, política, econômica. Essa relação com o meio ambiente que, assim, tá aqui no meio de uma construção que tem uma árvore, né? Tem um arbusto ou alguma coisa que tá ali fazendo uma função da natureza que tem que estar. Eu vou lá e tiro porque, né, eu quero construir uma obra, eu quero fazer alguma coisa aqui. E aí, se for pensar, por exemplo, na dimensão de obras que utilizem outro lugar, né, na construção, em construções sustentáveis de fato, exatamente. Né, você poderia aproveitar tudo que já está ali, que a natureza já deu, e ao redor dela você criar construções sustentáveis, né? Então, eu acho que é um replanejamento, né? Eu acho que são várias etapas. A gente teria que pensar em levantamento, em monitoramento, em diagnóstico do território, do solo, do espaço, e aí depois pensar num novo planejamento urbano, enfim, isso aí dá pano pra manga, né? Isso aí então, agora recentemente teve a PEC das praias, né, que voltou aí a ser discutida, né, voltou aí a ser debate, e vão acabar com os terrenos que servem para escoar a água com a biodiversidade local, né? Né? Não é isso? Recuo da Marinha. Mas eles têm uma função muito importante na preservação da cidade, porque serve como esponja para chuva, né? E também existem plantas nativas de cada região específica, que não tem em outro lugar, a biodiversidade só tem aqui. Sim. E nada disso é levado em conta. Vai ser a maior privatização da história do Brasil. Pois é, chega.
Dá coceira. Gente, vocês vão ter que cortar muita coisa aí, hein? Olha, sinceramente, se eu soltar, eu não vou a gente, será que a gente vai ter esse... Eu vi assim, o projeto Vou falar que nem um amigo meu, né? Tem que é um peido pra quem tá cagado, né? Vamos lá. Eu sou contratada. Naquele... Por favor, você tá me tirando do meu lugar de conforto. Já falei, o leque abriu muito, eu fui, mas tá muito. Vai que isso pro ar. 7h30? Amanhã já 8 horas. 8 horas tá ensomado. Para, Matheus, para com isso, Matheus. Olha, meu futuro tá tão promissor. Pra você falar isso pra mim. Tem uma transferência agendada aqui pra você. Aí a minha coordenação daqui a pouco, você mandou beijo, mas você destruiu todo o resto, então não adiantou. Não, mas o que acontece? Assim... Mandou beijo, agradeceu a todo mundo, sei. mas você quer ser o que lá? Você quer ficar mesmo? Eu sei que, assim, que são temas sensíveis. Não, assim. A gente trata de temas sensíveis aqui, manda um beijão pra Daniela. Inclusive, a gente já teve aqui a pauta LGBT, né? Já. Batemos a beça, depois todo mundo mandou um beijo pra ela, entendeu? Vai marcar uma conversa, a gente vai tomar um café, entendeu? E é isso, ninguém aqui tá querendo também atrapalhar a gestão, não. A gente só tá dando o que você falou. Isso também serve como sugestões. Sim, sem dúvida. Né? São sugestões pra ser pensado. Às vezes tá se fazendo uma coisa e não tá tendo a atenção necessária para tal coisa. Estamos aqui apontando, olha, essa pracinha aqui serve também para escoar água, né? Só pra... Sim. Entendeu? É isso. Essa terrinha aqui não é só pro gato fazer cocô, não. Ao contrário, né? Isso até enriquece a gestão, né? Sim, exatamente. A nossa ideia é essa. A nossa ideia não é atrapalhar, não. É colaborar e ajudar sempre. Né? É colaborar e ajudar sempre. Bom, perdemos já o fio da meada. Vamos... Já foi. Um beijo, Daniela, do Chiquinho. É do Chiquinho, não, né? É Daniela da Lívia. Do Chiquinho já foi. A Lívia que é do Chiquinho. Eu me confundo. A Daniela de Lívia, em breve. A Laura vai ser da Daniela. Laura da Daniela, né? Parabéns. Essa parte é pra cortar, gente. Não, maravilha. A gente só quer que a cidade fique cada vez melhor, né? Vamos lá. É essa parte que vai. Essa parte que vai. Deixa eu falar uma coisa. No projeto de governo de Daniela, eu vi assim aqueles slides, né? Fantásticos, né? Ela tava andando assim numa rua de terra lá em Praia Seca, nas ruas ali internas da praia, da Pernambuca, e de repente ela falava assim, é assim que está, mas olha como é que vai ficar. E aí de repente surgiu um monte de asfalto, de ônibus, de casa. E assim, pro marketing é legal, mas pro meio ambiente não ajuda muito, né? Nós continuamos falando de áreas sensíveis, de preservação, de biodiversidade específica, né, que são importantes para a preservação. O que vocês pensam sobre a questão de turismo? O NEABC, ele dialoga de alguma forma com todas essas vertentes da cidade? Fala com o turismo? Porque eu penso que esses lugares poderiam não ser transformados em novos bairros asfaltados, mas poderiam ser trabalhados para um turismo ecológico. A questão da ecologia e meio ambiente caminha muito junto. Nós estamos falando ali de uma área de salinas. Sim. Então, caminha junto. Eu não vou saber, e aí, né, sinceramente, eu não vou saber te dizer em termos de índices ou do monitoramento ou das informações em relação a isso. Mas a gente dialoga, porque o objetivo não é dialogar só com o meio ambiente, né? Com a Secretaria de Meio Ambiente. O objetivo é dialogar com todas as secretarias que tiver relação que podem impactar o meio ambiente. Né? Então, sobre assim, isso, né? O turismo já foi um lugar de diálogo, porém eu realmente não sei te nunca dizer ouviu falar do caminho projeto, nunca te falaram nada sobre o projeto. A gente já teve em Araruama, e aí eu não sei te dizer exatamente em que ano, em que período. Eu lembro porque, por ser de Morro Grande, né, as áreas rurais foram muito valorizadas durante um certo tempo no sentido do turismo. A gente tinha o ecoturismo. Que legal. A gente tinha um projeto chamado Trama Rural, que era a trama na ideia dos artesãos, do artesanato, né? Que pegavam pessoas que eram artesãs, né? Desses territórios mais rurais, né? E de menos acesso ao grande centro, e trabalhava isso como turismo rural.
Então, assim, foi muito legal, foi muito produtivo, porque, assim, a gente melhora a economia local, a gente potencializa o artesanato como um espaço de trabalho, que as pessoas ainda têm muita dificuldade, né, de entender o artesanato como um trabalho, né, como uma fonte de renda de muitas famílias. E aí, nesse período, trabalhava não só isso, mas trabalhava, por exemplo, quem tinha ordenha, né, ordenhava leite para poder vender à venda, quem trabalhava, por exemplo, com cultura agrícola mais sustentáveis. Então a gente tinha uma pegada mais rural no sentido desse turismo voltado para essas regiões e territórios. Não sei te dizer como se perdeu, né? E por que se perdeu, mas eu acho que era algo que a gente, inclusive, poderia pensar sobre. Né? O Daniele de Lívia, dá para pensar sobre isso. Quem sabe o resgate do turismo rural, bom para a cidade, bom para o meio ambiente, bom para as pessoas que produzem. Isso, né? Aí. Fica a sugestão, viu? Só coisa boa. Só sai coisa boa. Aí eu acho que é isso, assim. Mas pensar turismo é pensar uma dimensão ampla de turismo. Não é pensar turismo em grandes eventos ou pensar o turismo no centro da cidade, né? Pensar em potencializar o que já tem no território, nos territórios. Como ponto turístico. A cidade como ponto turístico. E aí pensando, por exemplo, nesses lugares. Por exemplo, quanta cultura emana de comunidades tradicionais. Sim. Tem uma galera muito potente fazendo mil coisas. A própria galera do rap, né, que tá aí na cena, tentando e lutando muitas das vezes quase que sozinho, né? Em muitos espaços de cultura. Cara, e a cultura... Então a gente tem teatro de qualidade na cidade, a gente tem o rap, a gente tem projetos de educação ambiental, a gente tem o artesanato. Então é isso, né? Fazer com que essa rede articulada funcione em prol de uma cidade que trabalhe de fato nessa perspectiva mais sustentável, mais com a pegada ambiental que faça função para os moradores, né? E não só para o turista, só para quem vem de fora, né? O turismo, ele pode ser, inclusive, entre os próprios distritos, porque a gente não conhece o nosso município. A verdade é essa. Muitas das vezes você mora num território e você desconhece a potencialidade do outro território, que às vezes é até perto, mas por ser área rural, por ter difícil acesso, a gente não conhece o que há ali de bonito, de potente pra gente trabalhar em cima também. Você vê com bons olhos, por exemplo, uma concessão pública, não sei se não necessariamente a iniciativa privada, mas uma PPP, uma parceria público-privada, para gerir melhor essa conservação em áreas sensíveis? Boa pergunta, Matheus. Não sei se eu vejo com bons olhos, não. Eu acho que isso vai depender muito de quem está envolvido. Porque quando você fala, por exemplo, de gestão, né, tanto da gestão pública quanto da gestão de concessionárias ou de empresas público-privadas, né, envolve muitas outras questões, né? De quem é essa empresa, qual é o teor, qual tipo de trabalho já desenvolve. Então, acho que para a gente pensar em trazer essa galera para uma dinâmica nossa, né, da cidade... Tem um risco, né? E tem um risco. Pode ser um potencial? Pode-se ter potencialidade sobre isso. Mas tem que ser estudado, tem que ser pensado com calma. Eu acho que tem que se ter parcerias, inclusive externas, por exemplo, com universidades, com outros projetos ambientais de longa data que já desenvolveram em algum momento parceria com concessionárias ou com outros tipos de instituição. Até talvez, assim, sabe? Até que diminui um pouco a burocracia, né? Essa questão, quando uma iniciativa está gerindo, a burocracia meio que irrisória, interna, né? Tipo assim, gerir comerciante para cá, comerciante para lá. Ó, essa área vai ser, como ela falou, vai ser exclusivo para ecoturismo, essa área vai ser uma preservação mais ambiental, talvez um estudo da biologia, das espécies. Não, eu tô entendendo o olhar, assim, mas é isso, assim. Na verdade, tudo que a gente pensa, a gente tem que pensar no pró e no contra, né? Então, você sempre vai ter os dois lugares para você olhar. Isso vai depender dos sujeitos envolvidos, né? O que eu penso sobre trazer essa galera para cá? Qual é a proposta em trazer? Qual o objetivo principal em trazer? Porque a privatização em si, ela por si só... Não tô falando né? Não, eu tô falando assim, se a gente pensar... Concessão. Não, mas se a gente pensar um ambiente privado em parceria com o público, né? Eu tô falando da privatização numa escala maior, assim, extrema, né? A gente tem questões, né? Muito sérias, inclusive, com as empresas que a gente
tem aí aliado ao município. Talvez então, fosse institutos especializados, entendeu? Associações, ONGs, agentes que de fato estejam envolvidos na questão, no tema. Mas aí eu acho que é isso, assim, mas também tudo muito estudado para ser bem planejado, para ser bem executado, né? Sim. Não é uma coisa que tá certo. Dá para fazer a tapa, né? Vamos dizer assim. Nós temos a salina ali em Praia Seca, com uma salina centenária, né? Que funciona nos moldes ainda daquelas que vieram de Aveiro para cá. E que, para mim, é uma riqueza imensurável, né? Você tem você tem um aparelho histórico que produz sal. Inclusive, agora o nosso principal produto já não é mais tanto sal, é a flor do sal, né? Sai muito, né? E você tem ali um aparelho desprezado pela gestão, né? Não caberia também um museu do sal? O que vocês acham? Um museu do sal, um lugar onde se possa ensinar a população, para os próprios alunos, né? O cultivo do sal, como é que isso nasceu e tal. Isso traz um senso de pertencimento, né? De identidade local, de se conhecer a terra, que se vive e tudo mais. Acho que tudo isso tem que ser muito pensado, né? Eu queria abordar com você agora, Eloá, sobre um dos temas que eu participei lá na primeira conferência de meio ambiente. Primeiro explica pra gente como é que aconteceu aquilo, né? É uma organização da gestão municipal ou é parceria com vocês? Como é que vocês conseguiram desenvolver esse projeto? Então, primeiro, expressar que a gente ficou muito feliz, né? Em existir a conferência, né? Parabéns, a conferência. Viu? Dona Lívia de Porque, parabéns. assim, a primeira Nota conferência 10. de meio ambiente, né? A gente... Foi a primeira. A gente já vem, né? Numa luta primeira, muito grande para legitimar esse espaço das conferências, né? Não é só da conferência, mas é um espaço difícil, né? De ser luta, legitimado. Né? Foi fruto de muita luta, muita resistência, né, para ele sair, mas saiu, e isso é muito importante, assim, enfatizar que a conferência é um espaço de decisão, de discussão coletiva, de deliberações de ações que podem ser previstas para os próximos anos, né, e para as próximas conferências, que foi o objetivo, né, da gente pensar propostas em grupos de trabalho para levar para conferências estadual, a nível de gestão federal também. Então, assim, é importante ter esses espaços legitimados na cidade, né? Que essa conferência possa ser um caminho para tantas outras conferências que a gente precisa, né? Fazer no município, mas foi importante. Assim, a construção da conferência, eu não participei, né? Porque demanda de trabalho, envolvida com outras coisas. Fui convidada pelo pessoal do NEABC, né, a compor o eixo 3, que era sobre justiça climática. Vamos abordar daqui a pouco. E foi uma construção, até onde eu acompanhei, foi uma construção coletiva, né, da Secretaria de Meio Ambiente e do NEABC. E outros lugares, né, outras pessoas envolvidas também. Mas é isso, assim, foi muito bom poder participar, poder trocar, né, com a população, sentir falta, né, foi uma coisa que eu falei lá no dia, eu senti muita falta da população mais massiva no evento, né, é um evento muito importante, é um evento que a gente precisa ouvir os territórios, e ali eu senti falta porque essa escuta ficou meio difícil, né? Porque a gente não tinha muita gente. Mas aí a gente entende também a complexidade que é ter um evento desse. Dia de semana. Dia de semana, horário iniciando cedo. A gente tem, né, nossa população majoritariamente de trabalhadores e trabalhadoras que moram distantes do grande centro. Então tudo isso a gente também tem que considerar, né? Quem sabe fazer aí pequenas palestras nos debates, né? Foram uma das ideias também que apareceram lá. Legal. O tema lá que você abordou, o tema que ficou sob a sua responsabilidade, o eixo 3, né? Chamado eixo 3, Justiça Climática. E eu participei, né? Fiquei impactado, né? Falei, pô, eu vou pra ali. Eu tinha escolhido outro tema. Mas aí eu falei pro menino, ó, cara, eu botei marquei uma coisa aí, mas eu vou pra ali. Eu quero participar ali. É legal. E é bem legal, porque quando se pensa nessa questão de meio ambiente, clima e tal, não se leva muito em conta os indivíduos que estão envolvidos nisso, né? Sim.
mas existe um recorte específico de um grupo que é muito mais afetado pelas mudanças climáticas do que um outro grupo. E eu queria que você nos desse mais ou menos um panorama sobre isso aí. Na verdade, isso aí falar sobre justiça climática é como se a gente fizesse um compilado de tudo que a gente já falou antes, né? Porque o mundo mudou, a cultura mudou, o clima mudou. E aí, quando a gente pensa na mudança climática em âmbito nacional, a gente já tem um lugar de desigualdades, né? De injustiças climáticas também. E aí pensar que essa injustiça, ela vai ser direcionada a uma população específica, a uma população periférica, a uma população rural, a uma população preta. E aí, se a gente for colocando os recortes, né, em sua maioria, porque hoje a gente tem uma população feminina muito grande, que também dá conta, né, de uma família às vezes numerosa, e que a própria pessoa tem que dar conta sozinha. E aí, tudo vai ficando mais difícil, né, porque se você, por exemplo, mora numa área de encosta, e aí vem a chuva, e aí leva tudo, e aí a sua casa é o único lugar onde você conseguiu fazer uma casa, ou você conseguiu alugar um espaço para ficar, é a população que vai ser majoritariamente mais afetada com toda essa mudança que o clima afeta, né, a nossa população. Os primeiros impactos chegam ali. Então, os primeiros impactos chegam. Tanto que se a gente for lembrar de momentos tenebrosos, né, que a gente viveu, por exemplo, deslizamentos de terra no Brasil, Morro do grandes Bumba, alagamentos, eu lembrei do Morro do Bumba. A gente só vai lembrar de uma população que é uma população em vulnerabilidade. É uma população que vive em vulnerabilidade, é uma população que, em sua maioria, depende, né, dessa ação governamental eficaz, dessas ações emergenciais que funcionem, do funcionamento de aluguéis sociais que deem margem para que a pessoa tenha um lugar para ir, né, de pontos de coleta de alimento, de outras estruturas que precisam estar dispostas quando uma emergência climática aparece, né? Quando essas questões gritam para a gente precisa ter esses recursos disponíveis para que essa população seja atendida. Né? Agora, para além disso, a gente precisa pensar também em um programa de habitação que favoreça essas pessoas, que priorize essas pessoas no terreno mais sensível dos municípios, né? A gente tem que pensar, inclusive, aí volta de novo na questão do planejamento, né? Sim. Porque aonde estão sendo feitos, em cima de que foram feitos alguns terrenos, né? Por exemplo, dentro desses projetos aí que a gente tem do Minha Casa Minha Vida, né? Outros programas habitacionais que a gente tem, não só no município, né, mas a nível de Brasil também, sob qual base eles foram construídos também. Tem que ter o estudo de solo, né? Então, assim, certamente quando você constrói num solo frágil, qualquer questão climática que ocorrer naquele momento vai ruir aquela base que você tem. E aí, daí pra frente, só degrada todo o resto, né? As pessoas vão tendo que se adaptar ao que tiver, ao que sobrar, ao que ficar, né? Mas a iniciativa privada é uma grande vilã disso. Por exemplo, a Braskem, uma empresa privada multibilionária, 80 mil famílias, não são pessoas, famílias, 80 mil em Maceió perderam suas moradias. Sim. 3 bairros inteiros, os mais populosos, pessoas com baixíssimo poder aquisitivo. Claro, também tem pessoas de classe média, evidentemente. Sim. Mas, assim, a grande massa é a base da pirâmide do capitalismo. E ainda assim, diversas famílias não tiveram nem sequer nenhum tipo de assistência do governo local. São muitos elementos pra gente pensar, né? Porque é pensar numa cidade minimamente estruturada, né? Para lidar com essas diversidades que vão aparecer. Mas historicamente o Rio de Janeiro não está preparado para nada disso. A construção do Rio de Janeiro, a formação do Rio... Mas aí, se a gente for falar da história... Mas é lá que está o problema, né? Porque na formação do Rio de Janeiro você não tem planejamento urbano para quem estava no centro. Nas chamadas cabeças de porco. O que eu estou falando dos escravizados que foram liberados, né, da escravização, porque ninguém foi liberto de nada.
né? Foram liberados das fazendas. Foram expulsos. Expulsos, né, da fazenda. Foram expulsos, foram segregados, foram humilhados, né? Esse foi o processo. Sem nenhum tipo de compensação, né? Não. E foram ali pro centro da cidade do Rio de Janeiro, formaram ali os cortiços, que era o que dava para fazer, ficar perto de onde tinha alguma coisa, alguma atividade comercial. Sim. E aí quando se pensa em planejamento urbano no Rio de Janeiro, estou falando do Rio de Janeiro especificamente, nós não podemos esquecer da reforma Passos, né? Que foi que derrubou todos esses cortiços e que colocou essas populações... E foi o Estado que colocou essas populações para subir os morros, nas encostas dos morros. Foi o Estado que produziu isso ali no bairro da Saúde. A primeira favela do Rio de Janeiro foi a Providência. Morro da Providência. Era chamado Morro da Favela, né? Por causa da guerra. Os soldados que vieram da guerra tinham aquela visão de um... Favela é uma planta, né? De um morro com a planta chamada favela. E Guerra de Canudos. Achava que um morro que os morros eram parecidos, né? As casas ficavam tipo parecido a uma favela, Morro da Favela, né? Mas, enfim, as pessoas foram impelidas para esses lugares e foi pelo Estado. Sim. Foi pela mão opressora do Estado, por falta de planejamento. Pô, vou construir uma cidade aqui, vou reformar uma cidade, reforma Passos. Ah, tá um monte de gente aqui. O que eu faço com esse monte de gente? Expulso todo mundo daqui. Mas não se pensa que essas pessoas vão habitar em algum lugar? Mas é que tá, volta o recorte de novo que a gente falou. Não foram qualquer pessoas que foram excluídas. É o tempo todo, é um não lugar, né? Não é um lugar, é um não lugar. Porque se aqueles corpos, se aquelas vidas não são importantes, eu não vou me preocupar sobre onde eu vou colocá-los. Sobre se eles vão ter acesso à assistência, à saúde, à previdência. Pois é. Então... é um movimento que na formação brasileira, né? Exatamente. Foi feito dessa forma. Construímos dessa forma e sustentamos e fazemos a manutenção disso. Eu não vejo políticas públicas muito severas, assim, firmes, nessa direção de fazer essas reparações históricas, sabe? Fala de cotas aí... quase xingam, né? Pô, cota pra quê? Mas por isso são reparações, né? Porque a gente vai tentando minimamente. Não teve nenhum impacto sobre a sua vida, que seu pai, né, é abastado. Daí você não sabe pra que é. Mas historicamente a gente vê que existe todas essas injustiças sociais e que agora estão aí refletidas também nas injustiças climáticas. Porque são as pessoas que vão ser afetadas. São esses personagens aí que vão sofrer os primeiros impactos das enchentes, dos deslizamentos, das contaminações. Sim. Né? Porque aí os rios transbordam, os bueiros transbordam, as pessoas caem dentro dos bueiros, nos grandes centros, saindo da Zona Sul, né? É a caminho de casa. Ou o bueiro que estourava, né? Andamos um tempo que os bueiros estouravam, o bueiro voava, a estampa do bueiro voava. E é isso. Então é um tema que eu fiquei muito feliz de ouvir você falar. Acho que a gente precisa bater muito nisso aqui, quanto sociedade civil, né? Quanto o grupo organizado, seja o NEABC, seja qualquer outra instituição. Né? Os espaços estão aí, né? Mas acontece que o cidadão parece que não tem muito essa consciência, cara. Se não tiver um grupo organizado para mobilizar, o cidadão fica... né? Mas eu não sei se o cidadão fica de braço cruzado ou se talvez as possibilidades não permitam. Porque, vamos lá, não né? Permite. Pô. Como é que a gente vai... numa escala de trabalho, que a maioria de nós, né? Nós, trabalhador, né, gente? Não é a minha escala, mas... né? O 6 por 1, né? A maioria Aí você pega... clássico. Qual é a lógica de organização que vai ter uma classe de trabalhadores que não tem nenhuma folga. Respira e todo o resto não. E quando é efetivado esse né? Que eu já tô... né? Não vou nem entrar nesse assunto, mas quando a gente sabe que entra num outro lugar de vínculos muito frágeis de trabalho, que às vezes nem a folga é efetivada. Aí você pensa, aí essa população que a gente diz, a galera não é consciente, ninguém quer saber de nada. Como se articula, como se organiza, como vai para esses espaços, como você vai estar numa câmara, como você vai estar no NEABC, como você vai estar participando de outros grupos.
sabe? Então, assim, é um projeto, Não, por isso né, que eu acho que o NEABC é muito mais eficaz. É preciso existir. Uma coisa que eu sinto muita falta em Araruama, eu morei em muitos lugares no Rio de Janeiro, mas em Araruama eu nunca vi igual. A ausência das associações de moradores de bairro. Uhum. Foi um tema que também foi pontuado na conferência, nos grupos de trabalho. A gente tem muita dificuldade de consolidar associações de moradores. Porque esse operário, como você mesmo citou, ele tem pouca condição de se mover. Uhum. Né? É imposto a ele tudo isso. Ele tem pouca condição de se mover, de se organizar. Mas existem esses núcleos, e que eu tô falando, né, que são importantes. As associações de bairro, por exemplo, é uma coisa muito necessária, né? Mas que aqui parece que tudo é sequestrado. Nessa cidade parece que tudo é sequestrado. As associações não existem de bairro, os conselhos também, quando tem uma reunião, é segunda-feira, meio-dia, sabe? Uhum. E a gente acaba não conseguindo aparecer muito na cena para se colocar, para participar da coisa, né? Mas a gente precisa muito desse. Eu acho que é importante os núcleos estarem sempre sendo sempre vai ser, né? Mas eu acho que é importante também pensar que, assim, para além desses trabalhadores que estão nessas condições, existem nós trabalhadores que não estamos, assim. E que tem algum tempo disponível, apesar que a gente sabe que a vida mudou, tá tudo muito corrido, né? A gente parece que nunca tem muito tempo. Mas ainda assim, a gente tem algum tempo. Então, assim, eu brinco que é compromisso nosso enquanto cidadão que tem algum tempo a mais do que os outros que não têm, de também fortalecer esses espaços. Então, por exemplo, a associação de moradores no meu bairro não existe. Mas será que eu já fiz algum movimento de ver, por exemplo, quem é a liderança do meu bairro? Sempre tem, gente. Todo o território tem uma liderança. É aquela pessoa que é mais articulada, aquela pessoa que conversa com todo mundo, aquela pessoa que entende os problemas, que aparece, que tá ligado na infraestrutura precária, mas que tá ligado também na potencialidade do que o território desenvolve. Então, também é se articular com essas pessoas para dar o primeiro passo. Porque, assim, em algum momento, alguém deu o primeiro passo e foi, né? Não é fácil. Não vai ser de hoje para amanhã. O desafio vai continuar. Políticas públicas são difíceis de serem efetivadas o tempo todo. Isso é normal. Mas a gente precisa sair desse lugar às vezes também, né? Porque a gente também fica muito, né? Às vezes me incomoda um pouco, falo até de mim mesma. É muito do discurso, mas a nossa prática, né? A gente precisa estar mais ali, a gente precisa ouvir, precisa estar mais no bairro, precisa ouvir o que demanda. Acho que é sair um pouco desse marasmo que às vezes a gente também vive, né? Também contribui para ficar da forma como tá, às vezes. Tem associação em Morro Grande? Não, durante um tempo, não sei se legalmente se aquilo formalizou, mas já teve um movimento próximo de uma associação de moradores. Eu não vou saber, tem bastante tempo, não vou saber te dizer. Aqui na Pontinha tem associação? Efetivou. A gente está concluindo. Presidente da Associação de Moradores. Vamos reivindicar aí. É isso aí. Eu tô concluindo com você aqui. Dizer que é um prazer, né, te receber aqui. Eu que agradeço. O último programa do ano. Que isso, que honra. Nós fechamos com você, né? Tem certeza que vão sair muitos cortes legais aí, né, Matheus? Muitos cortes impactantes. Pode deixar que aquelas partes a gente vai dar um jeito de não entrar. Por favor. Olha, Matheus. Eu não sei se vocês conseguem, né, Matheus? É muito conteúdo para editar, né? Mas é um prazer poder ter recebido você aqui, dizer que o NEABC também tem espaço aqui. Galera do NEABC aí, se precisar do nosso trabalho, se precisar divulgar alguma coisa, meu povo, estamos na disponibilidade. Como a Eloá falou, para quem tem esse tempo disponível, é importante fazer o investimento do tempo nos propósitos que movem nossa vida, né? E o nosso entendimento. Então, existe esse tempo disponível. Nós estamos abertos aqui para receber vocês no ano que vem, porque esse ano nós estamos dando um intervalo nas atividades, mas uma temporada nova surgirá em janeiro. E nós estamos abertos para receber mais pessoas que queiram falar sobre cidade,
tem essa coisa de politizar, de querer ser oposição, essas coisas assim, de querer lacrar, né, Matheus? Mas mas com conversa, sabe? Com ideias. Ainda que seja uma ideia crítica, ainda que seja uma ideia crítica, mas com uma boa conversa que possa produzir alguma reflexão sobre cidade. Tudo que a gente quer é uma cidade melhor para todo mundo, né? É isso. É um prazer te receber aqui, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de falar. Não falo por mim, né? Falo pelos meus, pelos nossos. Então, sempre é bom ter espaços de fala e que esse espaço possa estar aberto para outras pessoas que precisam muito estar aqui falando. Estamos de portas abertas para quem quiser falar. Valeu!